Oi, eu sou a Carol Esprich, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer algumas combinações que você não deve fazer na sua casa se você quer deixar ela mais elegante. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. E hoje eu vim falar sobre algumas combinações que dificilmente dão certo. Você precisa fazer assim um bom estudo para que aquilo dê certo. E se você não sabe fazer esse tipo de combinação, então muito cuidado quando você for fazer as escolhas destes materiais, cores, enfim. Então aqui é um alerta para quem não tem um conhecimento para fazer algumas combinações de texturas, cores, para você poder ter uma decoração mais bonita, mais elegante e até mesmo uma forma mais fácil de você decorar a sua casa também. E eu quero começar com uma cor que ela é polêmica. É uma cor que está em alta novamente nesse ano de 2025, que é o marrom. Vocês sabem, né, o quanto a gente já comentou muito sobre o marrom aqui nesse canal e que ele parece ser uma cor fácil de combinar, porém nem sempre é tão fácil assim quanto parece. Quando você faz a combinação dele com cores mais neutras, com a paleta de cores mais terrosa, indo ali para o bege, off-white, aí sim é mais fácil de combinar. Mas eu já ouvi milhares de vezes a frase: ai, marrom é super fácil de combinar, ou cor marrom a gente dá aquela escondida na sujeira. Então tem que tomar cuidado com isso, exatamente porque quando alguém vê que você trouxe qualquer coisa no marrom para sua casa, qual que é a sensação que vai dar? Que você está querendo esconder sujeira. E também precisamos tomar um pouco de cuidado com o ponto de cor que você quer trazer, porque muitas pessoas acabam indo para cores mais escuras para esconder a sujeira ou qualquer coisa do tipo, né? E elas também querem que o ambiente tenha cor. E aí, gente, é que pega, porque o marrom, ele é uma cor muito difícil de combinar com outros pontos de cor, principalmente cores vivas. Então, se você tem alguma decoração no marrom na sua casa, aí eu já falo para você, vá tudo para tons neutros, não traga ponto de cor se você não souber trazer esses pontos de cor, ou faça um bom estudo antes de comprar qualquer coisa. Eu quero começar aqui com algumas combinações clássicas dos anos 2000 que nunca eram bonitas, mas eu não sei porque o pessoal usava muito, né? Que era com cores vivas, como esse verde, né? Um verde-limão, laranja, vermelho, amarelo. Essas cores que são cores muito vivas, elas não combinam com marrom, gente. Não é bonito, toma muito cuidado com isso. Então aqui é um exemplo para vocês, parede verde, almofada verde. Tem aqui também o tapete no verde. Uma das cores que eu mais via aí a combinação era marrom com amarelo, laranja com marrom também. Aqui podemos ver assim que a paleta de cores foi muito bem usada, mas não com cores que se combinam, né? Então aqui sofá com capa marrom, manta, cortina, quadro, almofadas, tudo no laranja aqui, o que se destaca muito. Então, para a gente trazer uma paleta de cores com marrom, precisa sim ser uma cor bem neutra, bem calma. Um exemplo aqui para vocês, essa sala que traz um verde que não é um verde tão vivo. Ah, Carol, mas a almofada do sofá é laranja. Não é laranja, é terracota. O terracota combina com o marrom, porque ela não é uma cor tão viva quanto o laranja, né? É uma cor parecida, porém ela é muito mais dessaturada, ela não é uma cor tão forte. Os quadros também não têm cores tão fortes e tão vivas, né? Uma cor um pouco mais neutra. E aqui a paleta de cores que não tem erro para quem tem móveis, né? Principalmente sofá ali, ou um tapete, ou uma cama no marrom, ou uma parede no marrom também, que é a paleta de cores mais pro bege, né? Bege, marrom claro, esses tons mais claros. E muito cuidado se você tem um móvel muito grande ou uma parede muito escura no marrom, você trazer móveis mais claros, que eu já vou falar sobre isso com vocês. Antes da gente ir pro próximo tópico, se você tá chegando agora no canal,
não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E às terças e quintas-feiras nós temos o nosso programa ao vivo. O vídeo de hoje tá saindo um pouquinho mais tarde, porque a gente tá fazendo alguns testes por aqui, mas voltamos com a programação normal, sexta-feira, com o vídeo às 11 horas. O segundo erro que vocês precisam tomar cuidado, assim, não é um erro, porque eu sempre falo para vocês que uma dica não é uma regra. Nem todo mundo, nem tudo se aplica a todas as pessoas, a todos os ambientes. Tudo dá pra gente arrumar um jeitinho de deixar bonito, porém, gente, isso é feito assim por profissionais que fazem muito estudo. Para vocês terem uma noção, arquitetos, designers, eles usam programa. E nesse programa, eles mesmos fazem o teste ali para ver se as cores vão combinar, se as estampas vão combinar por ali. Então ali eles fazem o teste para ver o que combina. E aqui a dica é não usar tapete e cortina estampados. Essas duas decorações são decorações grandes e que, se as duas estiverem estampadas na sua decoração, acontece que as duas vão brigar, e mesmo que seja a mesma estampa ou que fica um pouco estranho, elas vão estar com muita informação dentro do ambiente. Então a cortina, ela vai uma parede quase inteira, e o tapete é um tapete, uma coisa muito grande ali no chão. Então são duas coisas que chamam muito atenção. Carol, não posso usar tapete estampado então? Pode, mas não com a cortina estampada. É essa combinação de tapete e cortina estampada em um mesmo ambiente. Então aqui é um exemplo para vocês do tapete e a cortina estampada. Olha como traz um excesso de informações. Se esse ambiente tivesse qualquer um dos dois liso, de preferência a cortina, ele ficaria muito mais leve do que ele está agora. Ele está com excesso de informações. Aqui um outro exemplo também. Cortina estampada não é uma estampa tão marcada, e o tapete estampado, que, se a gente for ver, não é uma estampa marcada, mas é uma cor muito forte. E os dois trazem um excesso de informação, mais as estampas das almofadas. Então tudo aqui deixa o ambiente com muito excesso de informações. A cortina, ela sendo mais lisa e o tapete mais liso, não tem problema de você trazer as almofadas estampadas. Mas aqui a gente já sente um excesso exatamente por causa da briga das estampas. E aqui é um exemplo bom para vocês. A cortina é estampada, porém o tapete não é. O tapete, ele tem uma textura, que é diferente de uma estampa, que é um desenho ali, né? O tapete, ele tem uma textura, então a gente não sente que esse ambiente é tão pesado, apesar de que vocês podem ver que a roupa de cama tem algumas estampas, mas mesmo assim não fica um ambiente tão pesado. Se o tapete tivesse uma estampa, aí a gente sentiria um excesso de informações. A próxima dica, que também é um erro muito comum e que você precisa tomar cuidado na hora de comprar os seus móveis, é ter madeiras muito diferentes na sua casa. Eu não digo nem só em um ambiente só, porque a gente precisa trazer a mesma paleta de cores e estilos de decoração para a casa toda. Então não adianta você usar uma madeira no quarto, outra na cozinha, outra na sala, porque a casa não vai se ligar. Mas principalmente quando as madeiras estão próximas, aí pega um pouquinho, gente. Aí o ambiente fica bem pesado, porque a madeira, ela é um tipo de estampa, ela tem um desenho, ela tem uma padronagem, por mais que seja natural, ela tem ali uma diferença de cor também. Então isso pesa bastante. Dá pra ver que as coisas não se interligam. Ah, Carol, mas eu já vi tal arquiteta falando que é legal sim você misturar madeiras, mas é legal quando você acerta os tons corretos da madeira. Isso quer dizer, se eu tenho uma madeira mais avermelhada, as outras eu preciso seguir no mais avermelhado, mesmo que uma seja um pouco mais escura, outra seja um pouco mais clara. Se forem madeiras um pouco mais acinzentadas, todas precisam ser mais acinzentadas, e assim vai. Aqui em casa eu tô para trocar as madeiras aqui da minha cozinha, aliás, trocar a minha cozinha inteira, porque eu já estou trazendo uma outra madeira aqui pro meu apartamento, né? Então, essa outra madeira é uma madeira bem mais escura e avermelhada,
e a minha cozinha tem uma madeira super clara, então as duas não combinam. Então você pode fazer nessas mudanças, talvez se é um móvel que você tem e que não tem como clarear ou escurecer a madeira, você pode pintar de uma cor neutra, como branco, cinza, bege, o que estiver dentro da sua paleta de cores. Aqui um exemplo de ambiente para vocês que tem madeiras diferentes. Então a mesa de centro é uma madeira, o rack é outra madeira, as cadeiras ao lado são outras madeiras. Então a gente já pode ver 3 tipos de madeiras diferentes por aqui. Podemos ver que tem alguns puffs ali, uns banquinhos de palha. E a palha é um material natural que, se você conseguir combinar com o tom da madeira, fica legal também. Não que é obrigatório, mas é interessante. Então temos 3 tons, por mais que 2 sejam mais avermelhados, o terceiro tom ali é muito mais frio. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso e também tomar cuidado com o excesso de madeiras no ambiente, madeiras muito escuras também. É legal você dar uma mesclada. Por exemplo, essa mesa de centro poderia estar em uma outra cor que deixaria esse ambiente bem mais leve. Aqui já é uma combinação que vocês podem ver, né? Essa combinação aqui, ela tem as cadeiras, a mesa, as mesinhas laterais, o rack e a cadeira ao lado do rack, todas no mesmo tom de madeira, madeiras parecidas. É a mesma madeira? Não é, porque cada móvel aqui é de uma marca diferente, produzido por um lugar diferente. Mas as madeiras são muito parecidas, o que traz mais harmonia para essa decoração. E aqui é um exemplo muito importante para você que tem uma casa com teto de madeira, com paredes de madeira, com piso de madeira. Eu sempre falo para vocês que o piso é uma coisa para vocês não ficarem se preocupando tanto em combinar a casa com o piso. Senão tem muita gente que fica ali fixo, mas eu não posso fazer uma decoração moderna se o meu piso é de taquinho. Pode, mas você precisa tomar um pouquinho de cuidado com a questão da madeira, de não usar madeiras tão diferentes uma da outra. Esse aqui é um exemplo para vocês. Eles têm o teto amadeirado e parece que tem um desnível do chão, o chão é amadeirado. E aí a cozinha e essa ilha que foi feita são amadeirados também e são amadeirados parecidos. Então é importante que você deixe o amadeirado mais parecido com o que você tem de piso, de teto e de paredes também. E falando sobre mistura de mais elementos naturais, muito cuidado ao misturar 2 tipos de mármores ou 2 tipos de granito em um mesmo ambiente, tá bom? Em outro ambiente você até consegue trazer um outro tipo de mármore, mas novamente muito cuidado para cada ambiente não ficar de um jeito diferente, tá bom? Mas dá sim para você trazer, mas tem que tomar cuidado com a questão de cor, os veios que tem esse mármore ou esse granito, o desenho que eles têm também. Isso aqui é um exemplo para vocês, olha só. A parte de baixo é um mármore diferente, a parte de cima é outro mármore, o piso e a parede é um outro revestimento marmorizado e no meio tem um revestimento de mármore pequenininho, que é outro tipo de mármore. Então aqui tem um excesso de mármores nesse ambiente. Apesar dos pequenininhos eles combinarem com o da parede, não tem nada a ver esse escuro aqui. Esse escuro tá completamente perdido. Aqui um outro exemplo para vocês. O piso é um tom de marmorizado, a parede é outro tom de marmorizado e a bancada é outro tom de marmorizado. Precisa tomar um pouco de cuidado com a questão de marmorizado e também de granito, tá, gente? Granito ainda é mais marcado que certos tipos de marmorizados. Agora um exemplo legal para vocês aqui é esse. O piso, ele é um marmorizado diferente do da bancada, porém, eles são tons parecidos. O piso, ele é muito mais leve e a bancada é um marmorizado um pouco mais marcado, só que não é tão pesado, não tem tantos veios ali, são poucos veios e esses poucos são um pouquinho mais marcados. O do chão a gente pode ver que tem um pouquinho mais de veios, mas eles são super clarinhos. Então a gente consegue ter uma combinação um pouco mais leve por aqui. E aqui também o outro exemplo. Se você tá na dúvida de como combinar marmorizados, vai em uns que não é marmorizado, que não é granito, uma bancada ali completamente lisa, branca, geralmente o pessoal faz de porcelanato, e o restante do ambiente você faz ali
no marmorizado. Se eu não me engano, gente, esse banheiro aqui é da Suelen, que é muito bonitinho. Foi o primeiro apartamento dela ali, ficou muito bonita a decoração dela. Se não é, parece muito com o banheiro que ela fez ali pro primeiro apartamento dela, que ficou muito legal. Ela trouxe essa paleta de cores branco, bege e dourado. E a próxima dica é um cuidado que você precisa ter com móveis escuros. Você precisa saber trazer um equilíbrio para sua decoração. Muita gente fala assim, então para combinar eu vou trazer tudo escuro. Ou então para combinar eu vou trazer tudo numa madeira muito escura, com a parede escura. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que acontece demais esse aqui. Esse aqui é um exemplo. Sofá marrom. O que vai combinar com marrom? Marrom. Então colocou o tapete marrom. O que vai combinar com marrom? A parede marrom. O que vai combinar com marrom? Esse tom de marrom de amadeirado. Então fica tudo muito escuro, né? Cores escuras, precisa tomar muito cuidado. Isso eu tô mostrando marrom, mas, por exemplo, poderia ser um preto, que ficaria muito escuro também. Poderia ser um verde, que é um pouco mais difícil de ver um rack verde, né? Mas poderia ser qualquer outra cor muito escura que deixaria o ambiente super pesado. Então cuidado quando você traz muitos móveis grandes escuros. E cuidado também se você já tem uma parede marrom ou preto ou de uma cor escura, o sofá, e resolver trazer mais outros móveis grandes, como racks, tapetes, cozinhas também, senão o seu ambiente fica escuro. E aqui a gente pode ver que assim, só tem um ponto de iluminação que realmente não dá conta de iluminar todo esse ambiente. Aqui outro exemplo para vocês. Então, tudo aqui grande e escuro. Então tem o sofá, que é grande e é uma cor escura, não sei se é um cinza escuro ou se é um marrom, né? A iluminação aqui tá bem fria, não dá para saber muito bem. O tapete é um tapete escuro, o piso não é tanto, mas o tapete é bem escuro, as poltronas escuras, o rack ele tem uma mescla, mas o painel é amadeirado, o que deixa o ambiente mais escuro. Se eles fecharem essa cortina, que tem uma cor escura, também tudo fica muito escuro por aqui. Carol, posso fazer uma parede toda madeirada? Como que eu vou fazer para um ambiente não ficar escuro? Todo o resto você traz mais claro. Infelizmente, precisa ter esse equilíbrio. Então você precisa ver o que é prioridade de trazer uma cor mais escura para você. Se você não souber fazer a combinação, tá, gente? Como eu sempre falo, a dica não é a regra. Tem gente que sabe fazer uma combinação muito boa de cores mais escuras. Ela consegue olhar para o ambiente dela e entender quais são as necessidades do ambiente e aonde cada cor escura ficaria legal. Mas com vídeo de dicas e milhões de possibilidades de casas diferentes no mundo, não tem como dar essa dica certinha para todo mundo, né? Então, aqui é um exemplo para vocês. Podemos ver que a parede inteira é um amadeirado bem escuro e o restante do ambiente está com móveis mais claros, parede clara, teto claro, bastante iluminação. Então a gente não sente um ambiente tão pesado quanto o anterior. Ainda assim, a gente sente que é um ambiente um pouco mais escuro, né? Até porque o pé direito parece ser bem baixo. Não sei se é o estilo da foto também, mas não virou ali um ambiente tão escuro exatamente porque o restante é um pouco mais claro. E aqui também um outro exemplo para vocês, bastante iluminação. A mesa é amadeirada, as cadeiras é num couro parecido com a madeira da mesa, que é muito parecida com a madeira que foi usado no painel aqui de TV também. Se você gosta de madeira, você pode talvez trazer uma madeira um pouco mais clara para não deixar um ambiente tão escuro assim. E o que ajuda a iluminar bem esse ambiente? O piso, que é polido, então ele ajuda a refletir mais a iluminação do ambiente, e os estofados, o rack ali, que é um pouco mais claro também, o que deixa o ambiente um pouco mais leve. Outro erro que acontece muito de combinações é na questão de combinar estampas na roupa de cama. Então por isso que a minha dica para vocês é: invistam também em roupa de cama lisa, sem estampa, porque se você só tem estampas, não tem como fazer combinação, gente, fica muito complicado. Fica uma cama muito pesada com muita informação. Esse aqui é um exemplo para vocês. Então, eles colocaram o lençol estampado, uma manta ali como peseira, né, um cobre-leito como peseira estampado,
Cada almofada tem uma estampa diferente, o tapete é estampado, então tem muita estampa por aqui. Então, nesses casos, vamos supor, eu quero pôr o lençol estampado, então eu preciso ter um equilíbrio das estampas nas almofadas e eu também preciso trazer algo liso ali como a peseira, então não dá para tudo ser uma estampa diferente. Esse aqui é um exemplo para vocês, então temos uma roupa de cama estampada, tanto a colcha quanto o travesseiro, que geralmente vende o kit, né? A colcha mais a capa do travesseiro, porém as almofadinhas e a peseira veio num tecido que não é estampado, mas possui uma textura, né? Estampa, como eu falei para vocês, é um desenho. A textura não é um desenho, é no próprio tecido mesmo, né? Então, nós temos algo mais liso, sem estampas, que no caso é a textura. E esse aqui é um outro exemplo, que é a roupa de cama estampada com uma roupa de cama lisa, branca no fundo. Então, o travesseiro, a manta ali na ponta que eles colocaram, a capinha da almofada. Então, não que você não possa ter roupa de cama estampada, mas você não pode ter só estampado, só lençol de baixo de elástico estampado, só lençol de cima estampado, só peseira estampada. Então, você precisa ter um equilíbrio de ter algumas coisas lisas também. E pode ser em qualquer cor, claro, combinando com as cores que você já tem dos seus lençóis e colchas estampados. Eu queria só passar aqui para lembrar vocês que hoje chegou novidades lá na nossa loja Cachadinhos. Eu postei tudo lá no meu Instagram e a gente tem umas novidades lindas, gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu não trouxe nenhuma para mostrar aqui para vocês, porque eu quero que vocês vão lá para conhecer. Vai ter kits decorativos também. Então, se você está assistindo esse vídeo, termina de assistir ele e já clica no link aqui da descrição que vai levar você direto para nossa loja de decoração lá na Shopee, com vasos maravilhosos, decorações maravilhosas com preços acessíveis para vocês. E para finalizar, esse é um assunto que eu não trago muito aqui no canal, porque aqui no canal a gente não fala muito sobre obra, mas é importante vocês tomarem cuidado, né, nesse momento de escolhas de revestimentos da sua casa. Às vezes a gente vê um revestimento na loja que é muito bonito, porém não é um revestimento que na hora que colocar vai ficar leve. Às vezes ele é bonito, só que quando você coloca um perto do outro, a gente começa a ver que o desenho é muito pesado. E várias pessoas olham aquele revestimento que acaba ficando pesado e aí quer trazer um outro revestimento que também fica muito pesado e aí as combinações ficam complicadas e assim, revestimento assentou, gente, não tem o que fazer. Então aqui um exemplo para vocês. O revestimento aqui da parede, que imita uma madeira, é um revestimento que fica bem marcado na parede e do piso também fica super marcado. E aí a gente olhando esse tipo de revestimento lá na loja, é bonito quando você vê um piso só, mas pensando no total do ambiente fica super pesado. E aqui a gente pode ver um pedaço da cozinha também, que tem outro revestimento super marcado na parede e também o mesmo revestimento desse de madeirinha na bancada. Então são dois revestimentos que brigam por ali também. Esse aqui é um outro exemplo para vocês. Aqui, pelo que eu entendi, eu acho que eles colocaram aquele papel de parede amadeirado ali, né, que a gente pode ver que tem um desenho no fundo, só que é um papel de parede amadeirado muito marcado e o restante do revestimento também é super marcado. Então, mesmo que a gente vai tentar dar um jeitinho ali de deixar o ambiente um pouco mais leve, precisa saber fazer a combinação dessas estampas, né? Desses desenhos. Nesse caso aqui, eu não colocaria um revestimento desenhado, porque o outro já é extremamente marcado. Eu iria, né, num papel ali, no papel vinílico que eles colocaram, completamente liso, sem desenho nenhum, sem estampa nenhuma, completamente liso. Um branco, ou um bege claro, ou um cinzinha. Ia ficar a marca ali do desenho, mas ia ficar uma marca lisa, muito mais leve. Então, mesmo assim, aqui já não ficou tão legal. Se você tem essa dúvida, quero trazer um revestimento marcado, um revestimento com cor, um revestimento que tenha desenho, o restante eu indico que você traga algo liso, sem textura, sem desenho, sem nada, que é esse exemplo aqui para vocês.
O piso e a parte da parede ali é amadeirado, o restante é todo liso. Ou, aqui um exemplo da cozinha para vocês, tentem trazer cores parecidas e revestimentos que não são tão marcados. Aqui eles colocaram esse revestimento todo de quadradinhos na parede e a gente pode ver que na bancada é um revestimento mais marmorizado, só que a cor dos dois estão muito próximas e são cores claras e leves. Então você pode trazer cores mais parecidas, mas sempre deixando um do lado do outro e vendo se não vai trazer um excesso de informações. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.